saudações, está no ar o programa Saúde e Vida. O tema de hoje é um pouco delicado. Vamos falar sobre o cancro pediátrico. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que por ano, pelo menos 300 mil novos casos de cancro são identificados entre crianças e jovens de até 19 anos de idade. Há cada vez mais crianças a sofrerem de doenças oncológicas no mundo e no nosso país, uma vez que por mês dão entrada só no Hospital Central de Maputo pelo menos 10 crianças vítimas de algum tipo de cancro. Portanto, hoje o programa Saúde e Vida deslocou-se até a pediatria do Hospital Central de Maputo, mais concretamente no departamento de hemato-oncologia, onde vamos conversar com a doutora Faizana Amod, é médica pediatra e é especialista em hemato-oncologia pediátrica aqui no Hospital Central de Maputo. Olá, seja bem-vindo ao Saúde e Vida. Olá aos telespectadores. Obrigada pela oportunidade que nos foi concedida para falarmos deste tema tão importante que é o cancro infantil. Até porque estamos em semana de reflexão, pois hoje celebra-se o Dia Internacional da Criança com Cancro. É muito importante esta reflexão. Das 300 mil crianças que são diagnosticadas por ano com cancro, 80% destas estão nos países em desenvolvimento como o nosso e destas 90% morrem. Então, é uma ocasião para nós colocarmos a mão à consciência e podermos impulsionar o diagnóstico precoce do cancro nas nossas crianças. É exatamente isso que devemos fazer. Doutora, dos vários tipos de cancro que existem, quais são os que mais afetam as nossas crianças aqui no nosso país, em especial aqui no Hospital Central de Maputo? Na idade pediátrica, o cancro mais frequente no mundo e aqui no Hospital Central de Maputo é a leucemia. Ok. E quais são os outros, os subsequentes? Os cancros subsequentes temos os linfomas, principalmente o linfoma de Burkitt, que é mais frequente em África. Depois temos o sarcoma de Kaposi, que está relacionado com o vírus do SIDA. Temos o cancro do rim, temos o cancro do olho e a seguir vêm os outros cancros. Estes são os principais que aparecem. Ok. Tendo em conta que muitos dos sintomas do cancro pediátrico são confundidos com os de várias doenças que são comuns na infância, o que é que os pais encarregados de educação devem fazer? Quais são os cuidados que devem ter na hora de vigilância com a sua criança, para que possam perceber estes sinais e sintomas? Como bem disse, o cancro infantil mimetiza as outras doenças, ou seja, os sintomas do cancro infantil são semelhantes aos sintomas das outras doenças comuns na infância, como, por exemplo, a febre, a dor nas articulações, anemia, que muitas vezes são sintomas relacionados com a malária. Mas, se isto for repetido ou não passar após o tratamento, o profissional de saúde e os pais têm que se dirigir à unidade sanitária para insistir e dizer que já fiz vários tratamentos relacionados com esta sintomatologia. Este é um dos sintomas. Depois tem alguns sintomas que são específicos do cancro infantil, por exemplo, aumento do volume abdominal, ou seja, o aumento da barriga, o crescimento do olho, as dores ósseas. Então, estes são específicos do que faz pensar ou que o profissional de saúde ou que os pais devem ficar alertados para se dirigirem à unidade sanitária. Ou seja, se esses sinais e sintomas, por exemplo, se a febre é prolongada e a mãe faz o tratamento e não passa, já é um motivo para a mãe ficar mais atenta à saúde da sua criança. Exatamente. A mãe tem que ficar alerta e tem que informar ao profissional de saúde que tive várias intercorrências, ou seja, já tive vários episódios anteriormente semelhantes a este e a minha criança não melhora. Ok. No ano passado nós falamos sobre este assunto, sobre este tema que é o cancro pediátrico e tivemos a oportunidade de conhecer a história do Célio, que foi um paciente da doutora Faizana. Eu quero convidar a doutora e também os nossos telespectadores a acompanharem novamente esta peça de reportagem e recordarmos esta que é uma recuperação com sucesso de um caso de linfoma.
Da primeira vez quando soube que estava doente, tive medo, porque nunca fiquei de paz em 2013, sim. Nunca fiquei de paz, então tive que encarar. Muitos sinais e sintomas do cancro assemelham-se aos de doenças comuns na infância. Em 2008, Célio começou a apresentar inchaço na nuca e bochecha. Fui para a enfermaria do maxilofacial e do maxilofacial fiquei internado. Quando fiquei internado, o inchaço da cabeça baixou. Tive aqui embaixo do queixo. O que nós queríamos era sairmos desta situação, porque nunca mais saíamos. Imagina que em 2008 para 2013, né, são por aí 5 anos, né? Então era uma situação que para nós já nos cansava e o que queríamos era sair da situação. Passados 3 meses, o inchaço não passava. Foram dias de angústia, de muitos exames, mas não tardou para a família receber o diagnóstico de linfoma. Foi preciso mesmo encarar um momento de tratamento como sério e encorajar a ele a suportar todas aquelas situações que são tanto normais para um indivíduo que está tendo a quimioterapia. Tive que passar por essas dores do tratamento, mas foi tudo graças a Deus. Foram 8 meses de tratamento e dias de fraqueza, dificuldades na respiração, náuseas, enjoos, cansaço, queda de cabelo. E porque vencer o cancro é mais fácil quando se está cercado de amor, a família esteve sempre presente para apoiar. A família e outros familiares apoiaram-nos bastante. Né? Saímos com ele daqui para o hospital e chegamos no hospital, ele não conseguia andar, tivemos que lhe pôr nas costas para poder ir à enfermaria onde ele estaria internado. Para além de enfrentar os efeitos colaterais da quimioterapia, um dos momentos mais difíceis para Célio foi interromper os estudos. Eu tive que repetir de classe por motivo do cancro que tive. E estou aqui a estudar, a recuperar o ano que perdi. Nós tivemos que anular a matrícula por forma que atendêssemos só o tratamento. Portanto, eu encorajo os outros pais que têm filhos numa situação idêntica à que meu filho teve, para terem força, né, acreditarem que o câncer cura-se. É só questão de seguir todo o tratamento. Né? A quimioterapia, por acaso, é dolorosa, mas é só por essa via que a doença pode ser curada. Em meio a momentos de desafios e superação, Célio tirou algumas lições muito valiosas. Primeiro é a saúde. Depois é que vais fazer outras atividades. Primeiro é a saúde que se trata, em primeiro lugar. O tratamento foi um sucesso. O organismo de Célio respondeu de maneira positiva à medicação. E depois de cumprir todo o tratamento, veio a notícia tão esperada. O Célio já estava curado. Me disseram que venci o tratamento em 2014, no mês de abril. Não me esqueço a data porque é uma história marcante. E quando soube dessa notícia, fiquei aliviado. Célio venceu o cancro e a família deixa uma mensagem especial para todas as crianças e adolescentes que estão a passar pela mesma situação. É preciso muita coragem e paciência, porque se não se tem paciência e coragem e determinação, a pessoa desiste. Eu sou uma das vítimas que superou o cancro e que é só ter fé, ter esperança e acreditar em si mesmo de que pode conseguir vencer o tratamento, não desistir.
aqui está o Célio, é um exemplo de que o cancro tem cura. Depois do sucesso do tratamento, a criança volta à sua vida normal, não é, doutora Faisana? Muito bem, é isso mesmo. O cancro infantil é curável. A taxa de sobrevivência nos países desenvolvidos chega a ser cerca de 90% e a criança continua a fazer a sua vida normal. Nós já temos muitos sobreviventes conosco. Temos, a título de exemplo, temos uma sobrevivente que superou o cancro e que neste momento está a estudar psicologia, quer ser psicóloga. Temos uma outra sobrevivente que já é mãe, já tem uma bebê que tem mais do que 1 ano de idade. Então, o cancro é possível curar o cancro na idade pediátrica. Tal como o Célio, que comprovou-nos que é possível sobreviver. Ok, então estávamos a falar em torno dos sinais e sintomas e eu gostaria de saber qual é o acompanhamento que é dado à mãe quando chega aqui na unidade sanitária e a criança tem sintomas de algum tipo de cancro. Então, nós aqui no nosso serviço fazemos quando a criança chega, fazemos o acolhimento à criança. Ou seja, o acolhimento significa a equipe tem fases de acolhimento. A criança, quando chega com a sua mãe, vai a uma entrevista, a uma consulta com a psicóloga do serviço. Depois da psicóloga de serviço, vai à enfermeira e depois vai ao médico e no fim faz o acolhimento completo, ou seja, a equipe toda senta e conversa com a mãe, com a família sobre a doença e o que vai oferecer, o que tem para oferecer como cuidados a estas crianças e depois fazemos as consultas ou os encaminhamentos ou o seguimento subsequente àquela criança. E qual é o tratamento para o cancro? Vamos usar o exemplo do linfoma, que é caso do Célio, porque eu sei que cada caso é um caso e existem vários tipos de cancro e existem vários tipos de procedimento de acordo com o tipo de cancro. No caso do linfoma, qual é o tratamento? O linfoma, o cancro na idade pediátrica, o tratamento basicamente é a quimioterapia. É muito raro fazermos o tratamento com a radioterapia em crianças. São casos bastante específicos. Então, a quimioterapia é o tratamento básico, é o que mais se usa em criança com cancro. Muito bem. E quais são os cuidados que os pais encarregados de educação devem ter? Porque sabemos que a criança que faz o tratamento de cancro tem a imunidade baixa e é preciso tomar alguns cuidados para evitar o contágio de outras doenças oportunas. Quais são os cuidados? A criança com cancro é uma criança imunodeprimida por excelência, ou seja, ela tem as suas defesas, a sua imunidade fraca, frágil e diminuída. Portanto, todos os cuidados devem ser tomados de modo que esta criança não entre em contato com aquilo que pode eventualmente provocar algum tipo de doença. Por exemplo, esta criança deve tomar cuidado em relação à sua própria alimentação. Ou seja, a alimentação tem que ser uma alimentação cuidada, tem que ser uma alimentação feita com todo o cuidado, ou seja, a mãe tem que ter a certeza que aquilo que a criança ingere é confeccionado por ela ou por alguém que ela conhece. Outro cuidado que a criança deve ter, deve evitar os aglomerados populacionais, porque os aglomerados populacionais existe muita probabilidade de existir alguns micro-organismos que podem estar em contato com as outras pessoas. Este é um outro cuidado que deve ser seguido para este tipo de criança e vários outros cuidados que nós vamos dando ao longo das nossas consultas de seguimento a esta criança. Certo. E quando falamos do tratamento do cancro, temos a quimioterapia, como a doutora bem referenciou, que é um tratamento que pode trazer alguns efeitos colaterais. A doutora pode mencionar alguns desses efeitos e o que é que devemos fazer para minimizar o impacto desses efeitos? Portanto, nós temos efeitos a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Então, a curto prazo é quando a criança faz a quimioterapia, ela pode vomitar. É o primeiro efeito
que ela tem, e muitas vezes acontece aqui no nosso serviço, na nossa unidade sanitária. Nós fazemos a prevenção e tratamos o aparecimento destes sintomas. Quando a criança chega, ela já é medicada de forma a evitar que ela tenha vômitos. Ela pode ter, mas não com tanta intensidade como se não tivesse sido medicada. Este é o primeiro cuidado que a gente faz para a criança para evitar este efeito colateral que é o vômito. Ela pode ter obstipação, ou seja, alguns citostáticos fazem com que a criança não defeque normalmente. Então, ao longo dos dias, nós vamos perguntando, durante as nossas visitas àquela criança, se defeca normalmente. Se ela não defeca normalmente, a gente vai dando alguma coisa. Se esta criança está ambulatória, a gente vai explicando à mãe que deve alimentar-se de forma que as fezes sejam facilmente eliminadas. Então, este é um cuidado. Depois temos os cuidados que aparecem a médio prazo, por exemplo, a queda de cabelo. A queda de cabelo é um evento que aparece com estas crianças e aparece com muita frequência. Por que isto aparece? Os medicamentos que tratam o cancro, elas matam as células de crescimento rápido. Então, o nosso cabelo é uma célula de crescimento rápido. Sendo uma célula de crescimento rápido, a quimioterapia mata, mas este efeito colateral é reversível. Ou seja, depois de terminarmos a quimioterapia, o cabelo volta a crescer normalmente. Depois temos outros efeitos que podem surgir ao longo de ter terminado o tratamento. Nós vamos vigiando estas crianças, pode afetar a sua fertilidade, pode afetar o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Ao longo do tempo a gente vai monitorando estes efeitos que podem surgir. Ou seja, mesmo depois do tratamento, a criança tem de estar próxima ao hospital, que é para os médicos poderem fazer este acompanhamento. Pois, as nossas consultas, esta criança pode terminar o tratamento, mas não termina o seguimento. Elas só terminam o seguimento 5 anos após ter terminado o tratamento. Muito bem. Bom, estamos a aprender muito, como eu disse no início, estamos a falar sobre cancro pediátrico, uma vez que hoje, dia 15 de fevereiro, celebra-se o Dia Internacional da Criança com Cancro. Mas é momento de fazermos uma curta pausa e nós voltamos já com mais informações. Estamos de volta com o programa Saúde e Vida, mas para já vamos à rubrica Saiba Mais, esclarecer algumas dúvidas e perguntas dos nossos telespectadores. Olá, doutora. Meu nome é Kelvin. Gostaria de saber se o cancro pediátrico tem cura e quanto tempo leva ao tratamento desta doença. Olá, o cancro pediátrico tem cura sim. Fazendo o tratamento adequado, o mais breve possível e corretamente, tem cura. O tempo de tratamento depende do tipo de cancro que a criança tem, pode variar de 3, 4 meses até 3 anos, dependendo do tipo de cancro que a criança apresenta. Olá, doutora, meu nome é Ângela e eu tenho uma questão. Eu gostaria de saber se depois do diagnóstico do cancro, a criança ainda pode continuar a fazer as outras atividades como brincar e ir à escola. Olá, a criança com cancro faz a sua vida normal. O médico que segue a criança vai dar as devidas recomendações à criança com cancro que deve tomar ao longo do seu tratamento ou fora do tratamento ou durante o intervalo do tratamento. São várias as recomendações dependendo do tipo de tratamento que a criança está a fazer. Meu nome é Formão Gimo. Gostaria de saber por que a quimioterapia faz com que a criança fique debilitada e causa queda de cabelo. Olá, obrigada pela questão. A quimioterapia é um tratamento extremamente forte. Ela destrói não só as células malignas, mas também destrói
as outras células do organismo da criança. Daqui o fato desta criança ficar um pouquinho debilitada. Outra coisa com que faz que esta criança fique debilitada é o fato de, muitas vezes, ela não, durante a quimioterapia, sentir-se enjoada, não comer bem, estar a vomitar. Isto pode levar com que ela fique um pouquinho mais debilitada em relação aos dias em que não está a fazer a quimioterapia. E por que cai o cabelo? Cai o cabelo por causa da quimioterapia. Eu já tinha explicado anteriormente que a quimioterapia afeta ou destrói as células de crescimento rápido. E o cabelo é uma célula de crescimento rápido. Daí, a quimioterapia destrói. No entanto, quando paramos de fazer a quimioterapia, este cabelo volta a crescer normalmente. Alô, doutora. Eu sou Aldemir Antônio. Eu quero saber quais são os cuidados que devemos ter com as crianças que sofrem de cancro pediátrico nas escolas ou mesmo em casa. Quando termina o tratamento, deve fazer a sua vida normal, como se fosse uma criança normal. Deve fazer as suas atividades normais, deve continuar a ir à escola, deve continuar a seguir aquilo que é o seu sonho, de ser algo na sociedade. Quando termina o tratamento, a vida é normal e ela está livre e está curada da doença. Olá, doutora. O meu nome é Winnet e eu gostaria de saber se a criança tiver uma recaída depois do tratamento, o que é que deve ser feito? Olá, esta é uma pergunta um pouquinho delicada, depende do tipo de recaída que a criança tem. Então, quando a criança tem recaída, para já quem diz que a criança tem recaída é o médico. O médico tem que decidir que tipo de recaída que tem e, dependendo do tipo de tumor, vai-se tomar as devidas precauções ou os devidos tratamentos para este tipo de recaída. Receber o diagnóstico de cancro não é fácil e o susto é ainda maior quando trata-se de um caso de cancro na infância. Portanto, muitos pacientes que recebem este diagnóstico têm problemas sociais, o que requer um esforço multidisciplinar por parte da equipa médica em colaboração com a família ou pais e encarregados de educação destas crianças. Portanto, confira na reportagem a seguir a entrevista com alguns profissionais que também fazem parte do tratamento de doenças oncológicas. Some say you'll never be alone. Some say that things cannot go wrong. But when you come... Chamo-me Agira, sou educadora de infância. Estou a trabalhar aqui no Departamento de Pediatria no Hospital Central de Maputo. Tenho trabalhado com as crianças com cancro, entre outras, e são crianças muito especiais por serem crianças com uma doença crônica e são mais sensíveis, têm mais necessidades, precisam muito de atenção, apoio, carinho e acompanhamento, tanto na parte pedagógica como na parte lúdica. Muitas das vezes as crianças quando chegam nem sabem o que elas têm, as mães não sabem o que têm. Então eu como psicóloga tenho que fazer uma preparação psicológica, tenho que promover a mãe a competência de maneira que consegue aderir ao tratamento, reforçar a adesão. As crianças ficam muito com medo. Trabalhar com essas crianças é um desafio. De fato, só trabalha aqui quem tem amor à camisola, quem tem vontade de trabalhar, quem tem gosto pelas crianças. Então, o significado de facto é vencer. Nós somos vencedoras, as crianças também são vencedoras, as mães, muito mais elas é que são vencedoras, porque nós todos sabemos que uma criança não pode sair sozinha do hospital, de casa para o hospital. Para ela vir para aqui, tem que ser acompanhada, e tem que ser acompanhada por um ente querido, seja ele pai, mãe e vizinho, porque já temos casos assim, que os vizinhos, os padrinhos é que acompanham, as amigas é que acompanham. Então, essa data de facto significa vencer para esta equipe toda que está lutando para esta causa de cancro infantil. Criança mesmo recebendo alta, continua a fazer assistência, aqui mesmo em casa. Por isso, toda criança, tenho o número de todas. Tem uma gente que
põe o número de todos, das mães, dos pais. Mesmo quando eles faltam à consulta, eu ligo, saber o que aconteceu, se é problema de chapa. E incentivar para que venha à consulta. Então, essa convivência é sempre, não só aqui no hospital, mas mesmo em suas residências. A higiene para as nossas crianças oncológicas é a base. Nós podemos dar a medicação toda que podemos fazer, mas quando uma mãe não consegue cortar os cabelos do seu filho, primeiro é o banho, é a coisa básica. Pronto, tem que dar muito bem o banho, tem que cortar as unhas, tem que arrumar os cabelos. As crianças, quando têm cabelos grandes ou quando têm mechinhas, infelizmente, nós mandamos cortar. Infelizmente. As crianças zangam, as mães zangam, mas depois nós explicamos, porque quando começar o tratamento, infelizmente também o cabelo vai ter que cair. Diariamente fazemos uma escolinha onde as crianças vêm porque estão hospitalizadas durante muito tempo e neste espaço de tempo em que podem vir pintar, ouvir uma história ou fazer Lego, a criança por algum tempo esquece que está no hospital. Brinco com as crianças, bonecos, jogos, pintura, desenhos, isso para poder distrair essas crianças, para poderem esquecer um pouco da doença. Mas essa doença não está só no ser doente, mas está também no sentir-se mal e estar na cama. Então, este é o nosso desafio, tentar tirar o pensamento da criança, a dor da criança por ter esta doença. O acompanhante familiar sofre muito durante o período em que a criança está hospitalizada. Então nós pensamos que seria muito bom também, enquanto a criança vem, a mãe fica a descansar um bocadinho. Mas não só descansar fisicamente, também poder fazer alguma coisa que ajude a esquecer a situação lá de casa, a situação da sua própria criança. Então criamos uma pequena escolinha de crochê, onde trazemos as agulhas e as linhas e ensinamos a mãe a poder fazer trabalhos para poder se divertir e também, se quiser, vender ou para poder oferecer a alguém e ficar lembrado que um dia passou pelo hospital e que aprendeu a fazer alguns trabalhos. No final da atividade, nós temos lá a criança a sorrir, a criança a brincar, a querer brincar mais. Isso complementa o tratamento da doença que é feito pelos médicos. Todo o pessoal desta enfermaria hemato-oncologia, desde os médicos, agentes, administrativos, pronto, vai aí o meu agradecimento, mesmo do fundo do coração, que continuemos sendo essa equipe forte, essa equipe que sempre luta para o bem dessas crianças e pedir à comunidade em geral para nos apoiar, porque essas crianças, quando saem daqui do hospital, vão à comunidade. Então, nós como comunidade, eu também faço parte da comunidade, temos que apoiar essas crianças. As escolas também têm que apoiar essas crianças, porque às vezes, sem conta, as crianças ficam aqui por muito tempo, perdem as aulas, o quê? Então, nós todos como comunidade temos que estar envolvidos nessa causa de cancro infantil, porque é uma realidade. Temos cancro infantil nesse país e nós todos temos que estar de alerta. Na sequência do tratamento oncológico, a alimentação pode tornar-se um pouco mais complicada do que o habitual. Portanto, é necessário recorrer a algumas medidas alternativas para garantir o fornecimento de nutrientes e energia para as crianças em tratamento oncológico. Portanto, confira a seguir algumas dicas de alimentação. As células doentes que formam o cancro e a aplicação dos tratamentos deixam a criança muito frágil. Por isso, é importante que o paciente tenha uma alimentação saudável para ajudar na rápida recuperação. Quando o doente tem náuseas e vômitos durante o tratamento, é importante proporcionar refeições pequenas, frequentes e de fácil digestão e dar preferência a alimentos frescos e refeições leves. Uma criança
oncológica, ela tem certamente necessidades energéticas acrescidas, tem necessidades energéticas a mais que uma outra criança, se calhar, sadia, que não tenha nenhum problema de saúde. Ela tem uma dieta livre, come vegetais, come frutas, come os carboidratos, que são os pães, farinhas e tudo mais. Livre, a dieta da criança oncológica, ela é livre, só temos que inibir aquilo que já não é uma boa prática alimentar. Exemplo, são nicknacks, nós temos que impedir muito a criança de comer isso, nicknacks, frituras pelo caminho. Quando há perda de apetite, a recomendação é incentivar a criança a ingerir alimentos mais nutritivos, como sumos ou batidos, em detrimento de refrigerantes. A criança, quando não quer comer, nós vamos optar pelos alimentos que a criança mais gosta, porque o nosso objetivo naquele momento é fazer com que a criança coma, né? É fazer com que a criança ingira alguma energia. Então nós vamos optar pelos alimentos que a criança mais gosta. Nós vamos negociar com a criança de modo que ela procure alimentos mais saudáveis, mas podemos abrir uma exceção em darmos os alimentos que ela, se calhar, mais gosta. Em caso de mucosite, feridas na boca e garganta ou dor ao mastigar e engolir, a alimentação deve ser feita à base de alimentos moles e a temperatura ambiente, evitando alimentos duros, crus e secos. O que a mãe tiver preparado em casa, dependendo da disponibilidade dos utensílios que a mãe tem, quer seja um liquidificador, quer seja um alguidário, quer seja um amaciador, a mãe pode levar aqueles mesmos alimentos e amassá-los. Quando a criança for à escola, o recomendável é optar pelo lanche preparado em casa. É bom que as mães optem pelas merendas escolares para as crianças levarem como lanche e não evitar no máximo oferecer doces, oferecer chocolates às crianças, oferecer alimentos fritos, alimentos gordurosos, evitar no máximo comidas enlatadas, comidas de rápido preparo. Então, isso é que as mães devem procurar eliminar nas suas casas. E uma coisa é muito certa, quando a gente incute esses hábitos de criança, ele já cresce habituado, ele já cresce dentro daquela rotina. É diferente da gente já querer moldar um adolescente, um indivíduo de seus 15, 16 anos, já fica um pouco mais complicado. Mas se a gente incute esses hábitos de cedo, ele já cresce dentro daqueles hábitos, ele já fica mais consciente cedo e é fácil lidar com qualquer tipo de situação que lhe for aparecer. Os responsáveis pelos pequenos devem evitar dar à criança comida do dia anterior e a higienização correta dos alimentos deve fazer parte do dia a dia para evitar a contaminação dos alimentos. Bom, são instantes finais do programa Saúde e Vida, edição de hoje. Doutora Faizana, gostava que deixasse, em jeito de últimas considerações, algumas recomendações para os nossos telespectadores, todos aqueles pais e encarregados de educação que assistem ao programa Saúde e Vida neste momento. Obrigada mais uma vez por esta oportunidade. Dizer que foi muito bom estar aqui a falar um pouquinho sobre o cancro infantil. O cancro infantil é um mundo, é muita coisa que a gente tem para falar, mas eu gostaria de deixar breve consideração aos pais das nossas crianças. Portanto, o diagnóstico precoce é a coisa que deve ser feita não só para o profissional de saúde, mas os pais devem reconhecer os sinais e dirigir-se à unidade sanitária. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor a resposta terapêutica, melhor o prognóstico e melhor a sobrevivência. E gostaria de convidar a todos para todos juntos estarmos nesta luta e melhorarmos a sobrevivência das nossas crianças. Muito bem, muito obrigada, doutora Faizana, pela sua presença, por ter aumentado os nossos conhecimentos sobre esta matéria e nós esperamos contar com a presença da doutora nas próximas edições do nosso programa. Obrigada. Chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida. Já sabe que pode se conectar conosco através das nossas redes sociais, subscrever ao nosso canal no YouTube e ficar a par de todas as atividades da Gadogene e também do programa Saúde e Vida. Junte-se a nós no nosso grupo do WhatsApp. O número passa no rodapé e poderá interagir conosco, colocar as suas dúvidas e perguntas e ficar a par de tudo que é novidade sobre o programa Saúde e Vida. Tchau, tchau. Cuide sempre da sua saúde.